Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência a Crônicas 2, né? Estamos no capítulo 34. Vamos seguir então. Sou escritora espiritualista, entre outros, certo? Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em que toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, Meacéias, governador da cidade de Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram Hilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés e Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e todos os habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra, tinham seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram nos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavadas de madeira para junturas, para servirem as vigas para as casas dos reis de Judá, e deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari. Outro também Zacarias e Mesulão, dos filhos do Decotititas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregados e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãos, oficiais e porteiros. E o que achava os livros da lei, quando se tirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor. Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei. Ele deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou os teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e entregar nas mãos que dirigem a obra dos que executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Hilquias, a Aissão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós.
porquanto nossos pais não guardaram palavras do Senhor para fazer tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelos que foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocape, filho de Aras. E lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Elas lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas nos livros que levam diante do rei de Judá, visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provarem a ira em todas as obras de suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá que vós enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvirdes. Porquanto teu coração se enterceceu, te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, chorastes perante mim também, eu ouvi, diz o Senhor, pelo que eu reuni a teus pais, e serás escolhido na paz de tua sepultura, teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre o lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei essa resposta: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem ao rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntavam. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todos os povos deste, do menor até o maior, leu diante dele todas as palavras do livro da aliança, e foram encontradas na casa do Senhor. O rei pôs o lugar e fez aliança entre o Senhor para seguirem, guardassem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumpridas as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se achavam em Jerusalém e Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações e todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa do 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu o sacerdote dos seus cargos e animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas, e ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor. Onde a arca sagrada na casa, edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor, vosso Deus, e ao teu povo de Israel. Preparai vós segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai o santuário segundo os grupos de família, vossos irmãos, os filhos dos povos, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos, e preparai-os para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos, rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa. Em
número de 30.000 por todos que se achavam ali, de bois 3.000. Tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, Euquias, Zacarias e Jeiel, chefe da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros, cabritos, 300 bois, Canonias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Jazobade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros, cabritos, 500 bois. Assim preparou o serviço e puseram os sacerdotes os seus lugares, também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, o sacerdote aspergiram o sangue recebido nas mãos dos levitas e esfolaram as rezes. Puseram parte que era para o holocausto e deram ao povo segundo os grupos famílias para esses oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito, as ofertas e as sagradas cozeres em panelas de caldeirões e assadeiras. Os levitas repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocupavam até a noite com o sacrifício dos holocaustos da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si, para os sacerdotes e filhos de Arão. Os cantores filhos de Asaf estavam nos seus lugares, segundo mandado de Davi e de Asaf, de Emã, de Judufum, vidente do rei Judotum. Como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se achavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, na festa dos pães asmos, por 7 dias. Nunca, pois, celebrou tal Páscoa em Israel, desde dias que o profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como que celebrou Josias, com sacerdotes e levita, todo Judá e Ismael que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias.